Teobaldo assalta o falso ganhador do cassino e fica com o cheque com o valor de $4.000 que servirá de prova contra Carola. Por telefone, Alessandro conta a Tobias sobre o ganhador do cassino e que Maricruz desconfia que seja um golpe de Carola. Tobias acredita que ela deve ter boas razões para desconfiar. O cúmplice de Carola telefona para avisar que foi assaltado e que o ladrão levou o cheque que ela deu. Alessandro conta a Tobias que Maricruz teve uma menina e Tobias pede a ele que volte para a capital o quanto antes. Juanita comenta com Maricruz que Alessandro estava muito abatido e pediu que ela ligasse para o hotel. Maricruz recebe um arranjo floral de Karim, junto uma joia e um cartão dizendo que é o complemento do pagamento e que continua a admirando. Maricruz não entende e imagina que possa ser um costume do seu país. Carola informa Raíza que o falso ganhador foi assaltado e agora está perdida. Mohamed recebe a notícia de que Karim precisa voltar com urgência para a Arábia. Mohamed falará com ele. Caso não o escute, deve abdicar sua posição em favor do irmão. Alessandro lê no jornal a notícia de que o homem que quebrou a roleta do cassino foi assaltado pelo ladrãozinho e se pergunta o que ele faria com um cheque que não pode sacar. Teobaldo vai até Maricruz e entrega o cheque que tirou do cúmplice de Carola. Carola repõe o valor que seu cúmplice perdeu com o assalto. Teobaldo diz a Maricruz que se fez passar pelo ladrãozinho para poder descobrir o plano de Carola. Maricruz passa por Eduardo e Otávio no saguão do hotel. Otávio finge indiferença. Depois, diz a Eduardo que talvez ela o interesse tanto a ponto de nem querer vê-la. Alessandro diz a Maricruz que se não conseguir um comprador para o barco cassino, vai vendê-lo para Carola porque está nas últimas. Maricruz pede que ele descanse e deixe que ela resolva todos os assuntos e jura que não vai decepcioná-lo. Alessandro diz firmemente que o cassino da Ilha Dourada e ele já estão perdidos. Karim é avisado que deve voltar para o Emirado, se casar e dar à sua pátria um herdeiro. Caso contrário, precisa abdicar em favor do seu irmão. Carola se preocupa que o cheque chegue nas mãos de Alessandro. No aeroporto, Doris e Isabel se interessam por Otávio e Eduardo. Se apresentam e Doris sugere que eles se encontrem na capital ou na Ilha Dourada. Eduardo quer pegar o contato delas, mas Otávio diz que o avião está prestes a sair. Doris garante a Isabel que vai se tornar a namorada de Otávio. Isabel sabe que o pai dela não vai permitir. Doris não se preocupa com isso. Depois de muita insistência, Karim decide voltar para o Emirado. Maricruz diz a Alessandro que ninguém vai querer fazer negócio com o cassino depois do que saiu no jornal e insiste para ele voltar para a casa dela. Doris quer se despedir dos pilotos e dá um selinho em Otávio. Maricruz diz a Alessandro que ele ainda vai aproveitar muitos anos de felicidade com sua filha e que nesse momento ele acredita em muitas coisas mentirosas ao seu respeito, mas jura que um dia ele e todos os outros vão respeitá-la. Teobaldo diz a Carola que já sabe que ela foi a responsável pela trapaça da roleta. Alessandro volta para a casa de Maricruz e dorme ao lado da netinha. Maricruz diz à filha que seu avô ainda não aceita que está sendo enganado. Otávio diz a Eduardo que a mulher que ele gosta o despreza. Eduardo fala que o subconsciente de Otávio procura por Maricruz
Por isso ele persegue a mulher do cassino e que não vai esquecê-la até que a reencontre e perceba que ela não o pertence. Otávio se sente responsável pelo que possa ter acontecido com Maricruz e às vezes a imagina pobre sofrendo humilhações por sua culpa. Para Eduardo, cada um tem seu destino marcado e não pode mudá-lo. Otávio deseja encontrar Maricruz para reparar um pouco o mal que fez a ela. Maricruz pensa em fazer uma oferta de compra pelo cassino para ver qual será a desculpa de Carola. Teobaldo avisa Carola que não o transforme em seu inimigo porque será implacável com ela. Maricruz pensa que não tem dinheiro a oferecer pelo cassino, então se lembra da joia que ganhou de Karim. Simone leva flores para Lúcia e elas reatam a amizade. Maricruz sabe que se ela vender a joia, todos vão pensar que é um pagamento de Karim, mas mesmo assim decide vendê-la. Lúcia reclama com Simone sobre a mudança de comportamento de Miguel. Simone acha que Maricruz deixou uma energia ruim na fazenda e Lúcia cometeu muitos erros. Lúcia não quer críticas. Miguel se aproxima e entrega um cheque a Lúcia pela venda do gado e diz que a metade pertence a Otávio. Simone diz a Miguel que a metade do valor do cheque é muito para Otávio, já que o trabalho é todo dele. Miguel diz que é uma retribuição que devem a Otávio e pede que Lúcia guarde o cheque. Maricruz leva o colar para ser avaliado e descobre que é uma joia muito valiosa. Simone comenta com Miguel que ele está muito mudado. Miguel diz que mudou o essencial e pergunta se ela já sabe que ele e Lúcia vão ter outro filho. Ele confessa que antes queria ter muitos filhos com Lúcia, mas agora não, talvez pelo medo da responsabilidade, e pede que ela não comente com Lúcia que já sabe. Depois, Lúcia diz a Simone que Miguel está cansado dela. Otávio recebe uma carta de Miguel avisando sobre o dinheiro da venda do gado e que vai ter outro filho. Teobaldo visita Araceli na pensão e a encontra triste. Alessandro procura Carola e diz que não quer acreditar que tudo não passou de uma jogada para desmoralizar o cassino, mas sabe como ela é, e pede que demonstre sua lealdade comprando o cassino por uma quantia razoável. Carola diz que fará uma proposta no dia seguinte. Ele sai e ela comemora. Araceli diz a Teobaldo que estava chorando porque não encontra trabalho. Ele a aconselha a se preparar. Ele pode ajudá-la a fazer aulas de dança ou estudar. Araceli não quer aceitar. Então Teobaldo pergunta o que aconteceu com seu pretendente. Alessandro já está na casa de Maricruz e avisa que ofereceu o cassino para Carola. Carola comunica a Raíza que vai ficar com o cassino. Karim saiu do país e agora Maria Alessandra está sem proteção. Maricruz vai até Carola e mostra a ela uma cópia do cheque que ela entregou a seu cúmplice. E Carola jura que não o reconhece. Otávio recebe uma carta de Lúcia onde ela pede que aconselhe Miguel a reagir porque ele mudou muito. Está agindo como se não quisesse mais viver depois da sua última visita à fazenda. Otávio sabe que Miguel está sentindo remorso. Maria Alessandra diz a Carola que foi o próprio ladrão quem lhe enviou o cheque pelo correio e ela deve imaginar o que pode acontecer se ela for até a polícia. Otávio reconhece que foi o maior culpado pelo que aconteceu com Maricruz na fazenda. Carola alega que mandou o banco cancelar o cheque, portanto não serve como uma prova legal. Maricruz diz que serve como prova moral.
Isabel critica Doris pelo beijo que deu em Otávio. Doris confessa que está louca de amor por ele. Maria Alessandra diz a Carola que não vai permitir que Alessandro lhe venda o cassino. Carola avisa que vai pagar o justo por um cassino arruinado. Afinal, Alessandro não precisa de dinheiro. Maria Alessandra avisa que se ela não agir legalmente com seu pai, o cassino não vai ficar nem com ela, nem com Alessandro.